Estão reclamando para chamar o árbitro de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem árbitro de vídeo? O Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo. Vocês são demais, cara. Salve, salve! Está começando mais uma edição do podcast Chuteira Ativista, agora com direito à vinheta, produzida pelo nosso amigo Guilherme Mordente, meu xará, que assim como eu, é torcedor do Santos Futebol Clube. Como será corriqueiro, estou acompanhado do meu amigo Reni Ravanelli. Bom dia, boa tarde, boa noite, Reni. Dê o seu oi e diga seu time, já que eu revelei o meu. Fala, Gui, tudo bem com você? Beleza? Olá, ouvintes. E primeiro agradecer o seu xará, o Guilherme Mordente, por ajudar na execução dessa vinheta, atendendo a milhões de pedidos. Introduzimos a vinheta no nosso Chuteira Ativista. O meu time é o Botafogo, o maior deles, de Ribeirão Preto. Antes que alguém pergunte, você está falando que é o Botafogo para não se comprometer com algum time grande? Não, é o Fogão mesmo que eu torço, escolhi sofrer e assim que vamos em frente, né, Gui? Cada um na sua, cada um com a sua dor e principalmente com a sua dor de não poder ir ao campo, né? Que é, acho que o que mais está pegando para os torcedores nesse momento de pandemia. Pois é, saudades de estádios. E olha, Reni, antes da gente começar a falar, eu tenho que dar alguns recados aqui, que agora a gente está no Instagram, @chuteiraativista, no YouTube, Chuteira Ativista, e nos agregadores de podcast, como o pessoal gosta de falar, como Chuteira Ativista. É só caçar que você vai nos achar. Gui, falta um. Criei hoje o nosso Twitter, @chuteiraativista, tudo junto, só com a Chuteira Ativista, tudo junto, porque não deu os caracteres para botar o A do ativista. Então, Twitter online também. Boa, agora estamos também lá no Pássaro Azul. Reni, hoje nós vamos falar da tal manifestação, entre muitas aspas, dos jogadores e do técnico Tite, e na sequência vamos embalar com o afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF. Bom, Gui, vamos recapitular um pouco para os nossos ouvintes. Após a Conmebol anunciar no fim de maio que o Brasil seria o país sede da Copa América, os jogadores da seleção brasileira demonstraram certo descontentamento. Os atletas chegaram a se reunir com a direção da CBF, e isso antes do presidente da entidade, Rogério Caboclo, ser afastado por uma denúncia de assédio. Naquele momento, especulou-se um possível boicote à competição. Tite, técnico da seleção, disse que estava do lado do elenco, mas tanto ele quanto os jogadores prometeram opinar sobre o assunto Copa América no Brasil após as duas partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil venceu o Equador no dia 4 de junho por 2-0. Mesmo placar do triunfo sobre o Paraguai no dia 8, data do prometido manifesto dos jogadores. A íntegra do documento, divulgado pelos atletas nas redes sociais, está em nosso Instagram, @chuteiraativista. A mensagem trouxe uma crítica à Conmebol, mas confirmou que não haverá boicote à Copa América. Tite falou sobre o assunto em entrevista coletiva. Ao lado do treinador estava o zagueiro Marquinhos. Havia uma semana que nenhum integrante do elenco respondia às perguntas da imprensa, Reni. Eu quero começar te perguntando o seguinte: o que mais te chamou a atenção no discurso de Instagram dos atletas? Eu confesso que eu estava tentando reunir os adjetivos para qualificar da melhor forma para avaliar esse manifesto dos jogadores. Pensando aqui comigo, Gui, se caberia ou não o frustrante e o decepcionante. Porque eu acho que nós caímos em frustração ou decepção quando realmente a gente acredita que vai ter algo diferente, uma mudança, etc. E eu confesso que, primeiro, não foi o que aconteceu. Eu confesso que eu também não tinha tanta certeza que isso ia acontecer. Pois bem, os jogadores fizeram um manifesto, então, na minha avaliação, insuficiente e eu diria até obediente. Tem ali até uma crítica do Conmebol, como a gente falou na introdução, eles dizem
aqui abre aspas, por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. Quer dizer, é raso demais, né? Não cita a pandemia, não lembra os cerca de 480 mil mortos pela Covid-19 que a gente tem no país. Até aí eu acho até bom que eles não lembraram das vítimas do coronavírus, porque se fosse para jogar a Copa América e lembrar das vítimas, aí que seria um escândalo, né? Seria uma afronta, um desrespeito total com as famílias. Mas e você, o que achou desse manifesto, Gui? Esse manifesto, ele é muito, entre muitas aspas, vou ficar repetindo isso direto por aqui. Me chamou a atenção, Reni, não ter a palavra pandemia. Eu acho que a sua colocação é legal, de que não seria o ideal, acho que eles poderiam tropeçar demais se citassem a pandemia no Brasil, poderiam soar ainda mais como hipócritas. Eles não criticam o Rogério Caboclo, eles não criticam a CBF, e tem um momento ali da nota que fala que em nenhum momento nós queríamos que isso se tornasse uma discussão política. Todo o movimento de trazer a Copa América foi político. O Bolsonaro, o presidente da República, ele traz a competição para cá numa clara tentativa de mostrar que o governo dele é capaz de organizar um torneio que Argentina e Colômbia, que já eram sedes há muito tempo, não foram capazes de fazer. Então toda essa movimentação foi sim política, não adianta dizer que não. E também tem aquela pataquada, aquele negócio insuportável, né, de ser a favor, não, somos a favor da seleção, porque isso e aquilo, a favor da amarelinha, sempre esse papo um pouco mais pacheco, digamos assim. Então, a nota eu achei muito infeliz, porque não tem nada da pandemia, não tem crítica ao Caboclo, eles tentam despolitizar a Copa América e tem aí todas a favor da seleção, meu amigo. Eu assino embaixo com você, Gui. Essa parte de não quisemos tornar essa discussão política, isso pega muito em mim. Aliás, esse ponto de vista foi repetido pelo zagueiro Marquinhos na entrevista após o jogo contra o Paraguai. Bom, creio que cada um tem a sua opinião, né? Acho que todos têm a liberdade de se expressar politicamente. Creio que não vem ao caso nesse momento, né? Ainda mais com a camisa da seleção brasileira. Se isso cada um quiser se expressar politicamente, que faça no momento que estiver em casa, no momento que estiver no seu momento pessoal, né? Eu acho que seria mais esse o momento de se expressar politicamente. Eu discordo do manifesto dos jogadores e do Marquinhos. Eu acho sim, igual você, assino embaixo, que eles fizeram política. Eles se mostraram insatisfeitos. Não deram coletivas por um tempo. A gente sabe que isso, inclusive, surpreendeu os jornalistas. Não está tendo coletiva dos jogadores, do capitão. Eles pediram uma reunião com a CBF e, por fim, soltaram um manifesto. Mas o documento não agradou todo mundo. Mas isso tudo não tira todo o cunho político dessas ações todas. E isso, Gui, me desanima muito, viu? Essa aversão à política, como se fosse algo diabólico, do mal, a política. O fazer política é constante no viver em sociedade. Acho que essa procura em se descolar da política fala muito até sobre nós, sobre a esfera pública que nós estamos imersos e o contexto do país, aí de uns tempos para cá, sobretudo de 2013, 2014 para cá. Nós temos aí as bolhas digitais, falta de diálogo com o diferente, a gente fala mais do que ouve hoje. E o pior de tudo, para mim, é o medo, aquela angústia que arde assim no peito da gente, que nos faz não querer rebater, por exemplo, alguma coisa, né, que evita o debate, conflito saudável de ideias próprio da democracia, né, quando a gente é exposto a um pensamento contrário. Acho que a gente precisa pensar nisso para construir uma sociedade melhor. Temos 1000 razões para desacreditar na política daqueles que usam terno em Brasília, mas não na nossa própria política do dia a dia. Perfeito. Os jogadores, eu acho que eles têm a noção do tamanho que eles têm, mas esse medo de se posicionar, essa aversão à política como coisa diabólica, como você bem citou, é algo que me deixa cada vez mais decepcionado. Mas, de qualquer forma, o discurso deles, né, o manifesto deles do Instagram, não poderia ser diferente, né? A gente não poderia esperar muita coisa deles. Criou-se essa expectativa de que os jogadores iriam ser firmes no posicionamento, que o Tite seria também bem contundente, coisa que não aconteceu.
Falei do Tite, Reni? E o manifesto do Tite, hein? Eu pensei no trabalho e nas exigências que teria cada dia, cada momento, quem escalar certo, quem não fosse. Essa é a situação a que eu pensei. Peguei a minha energia toda e fiquei voltado para isso. Não sou hipócrita, não sou alienado e sei que as coisas acontecem, pipocando, mas eu sei dar prioridade. Prioridade é o meu trabalho, a dignidade do meu trabalho. Bom, o Tite aí respondia a uma pergunta de um repórter sobre uma possível demissão dele, com toda essa instabilidade que estava ali, o ambiente, e ele responde, se esquiva, né? Prometeu uma resposta clara que não veio, né? Prometeu e não cumpriu. E disse ali, com todas as letras, que a prioridade, isso foi com todas as letras, que a prioridade é o trabalho dele. E ainda lembrando um pouco do que o Marquinhos falou, Gui, que oportunidade melhor para se promover uma mudança de pensamento, de cultura, do que vestindo a camisa da seleção brasileira. Ele falou, não, cada um faz aqui em casa, faz, né, no seu ambiente particular, na sua rede social, mas vestindo, qual que é esse simbolismo, né, de vestir a camisa da seleção brasileira? Isso é muito grande. Inclusive, nos últimos anos, desde 2014, da época do impeachment da Dilma, né, 2015, a camisa da seleção, inclusive, está em disputa, né, política. Temos um grupo que vai às ruas de amarelo, outro de vermelho, e aí os de vermelho começaram a pintar umas ideias de vamos roubar o verde para a gente da bandeira, ou o azul, porque essa bandeira é nossa, enfim. Os símbolos estão em disputa. E nada melhor que usá-los para os melhores motivos, não ficar em casa, como o Marquinhos falou. Pois é, a camisa da seleção brasileira, principalmente a amarela, ela foi usurpada, né, pelo pessoal que protesta a favor do presidente da República. O que eu acho desse manifesto do Tite, Reni, só comprova que o Tite ele é o cara da composição, né? Ele nunca será alguém ativista. Vamos lembrar, né? A gente disse isso no podcast passado, é o cara que deu o beijo no Del Nero quando ele estava na crista da onda, né? Só dava Tite e naquele momento era extremamente desnecessário. No ano anterior a esse beijo, 2015, o Tite foi campeão brasileiro com o Corinthians, com todos os méritos, sobrando em relação aos demais adversários, mas o Corinthians devia salários, né? Tanto que aquele time de 2015 foi desmanchado no ano seguinte. E o Tite jamais abriu a boca para falar de salários, ele se concentrou único e exclusivamente no campo, conseguiu ali unir os jogadores em prol do título, e aquele time fez o que fez um campeonato brasileiro brilhante, mas ele em nenhum momento se manifestou contra o que a diretoria do Corinthians estava fazendo. Então, o Tite cada vez mais comprova, com ações e com as falas dele, que ele é o cara ali de composição, de compor, né? Exato, Gui. E hoje, no nosso podcast, trouxe uma ajuda de especialista, hein? Como o nosso convidado, topou participar aqui com a gente, o cientista político, o cara é bom, viu, Gui? José Álvaro Moisés, atenção para o crédito, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador do grupo de pesquisa Qualidade da Democracia. A gente perguntou para o Álvaro Moisés o que ele achou desse manifesto e ele destacou, ao contrário dos jogadores, vários pontos a ver com a política. Sobre essa questão da seleção e da Copa América, eu tenho duas observações a fazer. A primeira observação é a seguinte: qualquer decisão de um grupo que tem uma função pública, que tenha repercussão sobre a vida da sociedade, tem implicações para a vida da sociedade, sempre é uma decisão política. O paralelo que eu faria é o seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, e autoridades do seu governo também tentaram argumentar que a decisão de fazer a Copa América do Brasil não era política, era estritamente esportiva. Mas todos nós sabemos que ela tem uma implicação política. Ela se faz num momento em que o presidente, por exemplo, ao invés de adotar medidas de segurança quanto à pandemia, não é? Ele quer que haja atividades públicas e selecionou estados especiais para sediar
a Copa, o que significa que tem uma significação enormemente política. Comparativamente, também a declaração dos jogadores da seleção também tem essa repercussão política. Agora, a segunda observação que eu queria fazer é a seguinte: apesar dos jogadores dizerem que que não queriam fazer uma manifestação de natureza política, eles são explícitos em dizer que o processo é inadequado. Qual o processo? O processo de realização da Copa América no Brasil. Esse é o ponto mais importante da declaração dos jogadores, que tem uma imensa significação política, porque significa uma crítica sobre a decisão de fazer a Copa América nesse contexto do Brasil. Agora, há uma dimensão que eu chamaria relativa à política no sentido pequeno, a pequena política, em que eles dizem: nós não vamos entrar num embate, eventualmente, com o presidente, saber se é bom, se é mal e tal. E como eles são jogadores e estão convocados para a seleção e evidentemente não querem abrir mão dos seus postos na seleção, eles, digamos assim, fizeram uma observação para reduzir a significação desta política menor. Mas eu acho que o importante da decisão e do manifesto que os jogadores fizeram é claramente o fato deles manifestarem a sua insatisfação pelo modo como foi feito e pelo modo como está sendo administrada a realização e a organização da Copa América no Brasil. Acho que isso foi muito importante, certamente vai repercutir sobre uma parte dos torcedores brasileiros que vão refletir sobre isso, sobre o que os jogadores quiseram exatamente dizer. O cientista político Álvaro Moisés também falou sobre o contexto, envolveu essa situação da seleção brasileira no contexto que a gente vive atualmente. Eu acho que é preciso entender o contexto em que o manifesto dos jogadores ocorre e o contexto em que eles, ao mesmo tempo que fazem uma declaração política, tentam dizer que não querem, digamos assim, participar da discussão política. Qual é o contexto? O contexto é de uma extrema polarização que vem ocorrendo no Brasil desde as eleições de 2018, em que, particularmente, as forças que apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro, os bolsonaristas, tendem o tempo todo a fazer uma ação de vigilância sobre os seus opositores, sobre as pessoas que pensam diferente, o tempo todo, num certo sentido, tentando contestar, tentando classificar, tentando censurar. Então, num certo sentido, eu diria, os jogadores, entre os quais tem muita gente jovem, que às vezes não tem toda a maturidade política suficiente que alguns outros mais experientes têm, né? Eles quiseram dizer o seguinte: estamos manifestando a nossa insatisfação, mas, ao mesmo tempo, não vamos dar pano para manga para que isso seja aproveitado como se fosse uma coisa estritamente anti o presidente Jair Bolsonaro. É uma manifestação com figuras públicas. Eles são cidadãos, têm um papel na seleção. A seleção é uma coisa muito importante no Brasil. O futebol tem um lugar extremamente importante na cultura brasileira e eles quiseram, num certo sentido, manifestar como cidadãos a sua insatisfação. Mas, ao mesmo tempo, não dá, digamos assim, espaço para que isso seja aproveitado na disputa da polarização que ocorre no Brasil. Acho que tem aí um aspecto de sabedoria. Não satisfaz todo mundo, muitos de nós, eu também, estávamos esperando uma decisão um pouco mais radical para dizer não vamos participar, porque isso pode provocar contaminação. É absolutamente claro que o risco de contaminação existe, vai existir. Eles são conscientes disso. Muitos de nós esperávamos uma decisão mais radical. Mas eu acho que, na situação em que eles estão, é compreensível que tenha havido, digamos assim, uma decisão cautelosa. Em algum momento, as pessoas dizem cautela demais é excessiva. Em outras situações, as pessoas dizem alguma cautela é bom para você não queimar o filme. Eu acho que eles quiseram dizer que estão insatisfeitos, mas não quiseram queimar o filme. Aí, Reni, ouvimos o professor José Álvaro Moisés com este vasto currículo que você apresentou, e ele também achei que foi super feliz nas suas posições. Reni, encerrada essa discussão sobre a manifestação, entre aspas, de Instagram dos jogadores, vamos falar de Rogério Caboclo?
Vamos nessa, Gui. No dia 4 de junho, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi formalmente acusado de assédio sexual e moral por uma assessora. A Comissão de Ética do Futebol Brasileiro analisou as provas, considerou a gravidade da denúncia e decidiu, no dia 6, pelo afastamento temporário de Caboclo por 30 dias. Como manda o estatuto, assumiu interinamente a presidência da CBF o vice-presidente mais velho, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como Coronel Nunes. O Fantástico da TV Globo revelou áudios que mostram o assédio de Caboclo à funcionária da entidade, em uma reunião entre os dois, em 16 de março deste ano. O áudio não está muito bom, já avisando aos nossos ouvintes, então quem quiser procurar depois no site do Fantástico para ouvir com legenda e claramente o contexto, é só depois procurar lá no Google, mas vamos ouvir um pedacinho. Essa mulher faz 26 anos, já apaixonei, pirei por amor. Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre assuntos particulares. O Ministério Público do Trabalho já está apurando o caso. Mais dirigentes da CBF devem ser investigados, porque teriam se omitido em denunciar as ocorrências de assédio, o que configura infração ao Código de Ética. O processo contra Rogério Caboclo será longo, precisando passar por 3 instâncias de análise. Dentre as possíveis punições estão multa de até R$500 mil, prestação de trabalho comunitário, demissão por justa causa, suspensão por até 10 anos, proibição de acesso aos estádios e de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por até 10 anos e banimento. Ô, Reni, a gente discutiu um pouquinho sobre isso na edição passada, mas o Rogério Caboclo não volta mais, certo? Certo, Gui. Aliás, te felicitar pelo comentário no podcast passado. Se você não ouviu, por favor, procure lá, que a gente iniciou esse assunto ainda com o Caboclo no cargo e o Gui já avisava lá que o Caboclo já era. Então, Gui, eu espero que ele não volte à presidência da CBF. São vários aspectos para a gente comentar aqui, mas puxando por esse final das possíveis sanções, eu não espero nada menos que a punição exemplar para o Caboclo, de banimento do futebol brasileiro. Acho que a denúncia que pesa contra ele é gravíssima e mostra a incapacidade psicológica, moral, social, para que ele ocupe qualquer quadro esportivo, quanto mais uma posição de comando e da principal entidade do principal esporte do país. Creio que o banimento seja o caminho para expurgar essas pessoas que, como o Caboclo, não contribuem para o melhor desenvolvimento do nosso futebol, num sentido que a gente gostaria de mais inclusão, mais democratização. E, assim, é o que a gente quer, mas se por acaso vier uma punição branda, a gente vai saber que é a estrutura podre da CBF reagindo a isso tudo. Esse sistema que se perpetua por meio dos apadrinhamentos, que já conhecemos, e que você vai falar, eu sei que você preparou um material aí, para falar daqui a pouco sobre esses apadrinhamentos na Confederação Brasileira de Futebol. Pois é, o Caboclo, eu disse que ele não voltava mais, e eu até tinha uma dúvida, né, se os caras iam afastá-lo, e aí ele de repente voltar depois da Olimpíada, mas depois dos áudios e depois da matéria brilhante da Gabriela Moreira com o Martim Fernandes, é impossível, o Caboclo não tem clima. E Reni, eu acho que você disse uma coisa muito importante, ele era o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, esse cara comandava o futebol brasileiro. Acho que isso diz muito sobre como o futebol aqui no Brasil ainda está nas trevas. Claro que você tem uma questão ainda de clubes, maneiras de jogar, enfim, mas toda essa estrutura política da CBF atrapalha e muito o desenvolvimento do futebol brasileiro, Reni. Antes de fazer uma pergunta para você, eu puxei um histórico dos presidentes recentes da CBF que foram afastados ou banidos. Ricardo Teixeira, Reni, foi presidente de 1989 até 2012, banido após ser acusado de receber propina de aproximadamente 30 milhões em transmissões do futebol sul-americano e suborno por votos para o Catar, como sede da Copa do Mundo de 2022.
No lugar de Ricardo Teixeira, José Maria Marim, de 2012 a 2015, preso após ser acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Marco Polo Del Nero, entre 2015 e 2017, banido após ser acusado de corrupção e propina de trocas comerciais com a CBF. O Coronel Nunes foi o interino até a eleição, que colocou o Rogério Caboclo, e o Rogério Caboclo afastado pelos motivos que já citamos aqui. E aí, Reni, assim, antes de te perguntar, eu falei aqui de presidentes que foram banidos e presos, né? Só que o que foi banido, Marco Polo Del Nero, ainda dá as cartas na CBF. A gente viu naquele áudio que colocamos na edição passada, ele conversando com o Rogério Caboclo. Então, o Caboclo pode ser afastado, já está afastado, aliás, mas pode futuramente dar os seus pitacos para o próximo presidente. Ô, Reni, o que significa, cara, mais um presidente da CBF envolvido em escândalo? Olha, Gui, eu sei o que não significa surpresa, porque a gente já se acostumou com isso e, de forma nenhuma, podemos naturalizar. É vergonhoso que isso aconteça. Você passou um quadro aí da pior espécie que tivemos à frente da nossa confederação, e isso diz muita coisa sobre os rumos que toma o futebol brasileiro, que vem tomando nos últimos tempos. E, aliás, citando primeiro o que encabeçou a lista aí, o Ricardo Teixeira, que a gente poderia até falar do João Avelange, né? Que essa lista vem lá do Avelange também, outra série de escândalos, que o Ricardo Teixeira também começou a cair por atuação de uma repórter, uma reportagem, um perfil feito pela jornalista Daniela Pinheiro na revista Piauí, com as próprias declarações do Teixeira que o fizeram cair da CBF e também da FIFA. Ainda nesse assunto, Gui, eu queria destacar um outro ponto, que foi a coragem dessa mulher para denunciar o Rogério Caboclo. E é repugnante o que o Caboclo fez, de uma covardia tremenda também, porque ele se vale de uma relação de poder ali, de chefe e subordinada, para ficar, digamos assim, à vontade para fazer e dizer o que bem entende. Enfim, é uma situação de opressão, de extrema vulnerabilidade para a funcionária, o machismo sempre presente, que a gente não pode deixar de falar, mas importante que ela tenha conseguido prestar essa queixa e não deixa de ser um exemplo para que outras também façam o mesmo, ressaltando de novo que não é nada fácil fazer isso. Perfeito, é isso mesmo. Não é fácil fazer esse tipo de denúncia, então fica ainda mais aqui a admiração e os parabéns por essa funcionária. Ele tão abominável quanto o Rogério Caboclo, para mim, são os clubes, porque eu não vi nenhum clube se manifestando contra o Rogério Caboclo e contra tudo que ele fez com essa funcionária. Lembrando que os clubes, Reni, quando tem o dia, por qualquer coisa que aconteça, eles ficam fazendo postagens, né? Não ao assédio, não à homofobia, não ao racismo. Mas na hora de realmente se manifestarem, eles não se manifestam, eles dão a famosa pipocada. Então, os clubes também são muito parceiros de Rogério Caboclo nesse sentido, por não se manifestarem. Repetindo, no Dia da Mulher, contra a homofobia, contra o racismo, os clubes sempre fazem aqueles posts de Instagram, de Twitter, essas coisas mais até para constar, aquela coisa padronizada. Agora, quando é para criticar o chefe dos caras, os caras pipocam. Lembrando sempre, gente, clube de futebol, para mim, ele é sagrado, ele é maior do que toda essa porcaria que é a CBF. Isso que você falou é muito importante, que até vai ao encontro do que disse o professor Zé Álvaro Moisés da pequena política. Às vezes, os clubes, a gente falou isso no podcast passado, de o quanto era importante para as federações ficarem internacionais, ficarem próximas à Conmebol ali, as menores, boliviana, venezuelana, por causa de um pouco de dinheiro que elas iam ganhar. E os clubes continuam nesses apegos, pequenos apegos, que diante de um cenário como esse, dessa proporção, são absolutamente nada, né? O próprio Caboclo já havia feito pressão direta e com os maiores, né? Citando nominalmente os dirigentes do Palmeiras, do Flamengo, que eles estariam, né, ferrados, para não usar o termo que ele usou, se não tivessem campeonatos. Então, eles se apegam a essas pequenas coisas, eu acho,
e contribuem para a manutenção de toda essa estrutura. Gui, para a gente não fugir desse assunto, e já caminhando para o final, eu pesquei aqui uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum mostrou que a cada minuto, 8 mulheres são agredidas no Brasil. Os resultados indicam também que 1 em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de violência no último ano durante a pandemia da Covid-19. Quase 38% delas relataram à pesquisa ter sofrido alguma forma de assédio sexual, uma das acusações contra o caboclo. A maior parte dos episódios foram relatados na rua, 31,9%, mas o segundo lugar mais mencionado é o ambiente de trabalho, justamente, 12,8%. E aí eles citam também as modalidades de violência, como humilhações e instigamentos, ameaça de agressão física, além de amedrontamento e perseguição. Legal, Reni, legal você trazer isso. Então, encerramos essa discussão, mas agora nós vamos para um quadro novo, que é a segunda parte, a terceira, do nosso podcast, que é o que você viu. Reni, primeiro, você vai explicar o que é pra gente esse quadro e já embala com o que você viu nesta semana, meu amigo. Bem, Gui, o que você viu, ele foi um jeito que a gente achou de dinamizar aqui nosso podcast e para trazer coisas, pode ser correlatas ao futebol ou questões importantes, latentes que apareceram aí na mídia durante a semana, enquanto estávamos preparando, formulando esse podcast. É assim que a gente gosta, Reni. Então, eu vou começar vimos Kathleen Romeu, 24 anos, grávida, morta em ação da Polícia Militar no Complexo do Lins, Rio de Janeiro. E sempre quando a gente vê esse tipo de notícia na televisão, no rádio, no impresso, na internet, qualquer meio, nós lemos o termo bala perdida. Se ela acerta alguém, ela não é perdida. Ela acertou uma pessoa com nome, sobrenome, RG, CPF e principalmente sonhos. Essa mulher estava grávida. Então, em uma ação da PM, ela foi morta em uma guerra que faz cada vez menos sentido, Reni. Ô Gui, eu vou aproveitar e fazer do seu o que você viu para fazer também do meu e dizer que, mais uma vez, 2 vidas pretas foram tiradas da nossa sociedade, do Brasil, por, novamente, omissão do Estado que não consegue controlar o que deveria, os territórios que estão sob a guarda dele, e não consegue controlar a própria polícia, que tem o monopólio legítimo da violência, mas tem usado frequentemente, sobretudo no Rio de Janeiro, para matar gente inocente. Eu acho que a gente pode fechar esse nosso podcast, inclusive, com a declaração da mãe da Kathleen, a Jaqueline de Oliveira Lopes. Avisa o Major Braz que essa historinha que é contada há anos aí na televisão, que foi troca de tiro, que a polícia foi recebida a tiro. Quem foi recebida a tiro foi minha filha, a minha única filha. Eu tive ela com 15 anos, mas eu nunca fraquejei como mãe, tá? Eu fiz tudo que eu podia e não podia pra ela não ser uma mulher de bandido, pra ela não ser uma vagabunda. Então, se você chegar lá, as pessoas respeitam ela. Kathleen Romeu é exemplo, então respeita a memória da minha filha. Agora sim, depois do depoimento da Jaqueline de Oliveira Lopes, estamos nos despedindo. Muito obrigado a você que nos ouviu, um abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima. Abraço e até